Deputado Marcelo Castro, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Aliás, esse é mais um embate onde o seu partido está envolvido aí, o PMDB. Esse sim, acredito que vota unido, né, deputado, ou não? Não, eu acho que sem nenhuma dúvida, né? E estamos disputando aqui a presidência da Câmara, da Assembleia, e estamos disputando a presidência da Câmara em Brasília. Ontem mesmo eu estive em Belém do Pará, junto com o nosso candidato, Eduardo Cunha, que foi o último estado a ser visitado. Ele já visitou os 27 estados do Brasil e está agora retornando àqueles estados principais onde ele já foi uma vez. Então, ele vai retornar a São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Está programado para esta semana, para outra. Eu fiz a pergunta sobre o Piauí, dos deputados aqui, porque da última vez que o senhor esteve no programa, só foi ano passado ainda, não foi esse ano, não foi ano passado, estava aquela questão do deputado Pablo Santos, que foi eleito pelo PMDB, mas o pai dele, o deputado Varton, tinha dito que ia sugerir ao filho que apoiasse o governo Wellington Dias. E o senhor disse aqui, não, mas como? Se o PMDB foi escolhido pelo povo para ir para a oposição, como é que um deputado do PMDB pode apoiar o governo? O senhor lembra? Me lembro. E aí o senhor disse isso e até que ia conversar com o deputado Pablo, com o deputado Varton. O senhor conversou com os dois? Não conversei. Não deu tempo, né? Não teve oportunidade, né? Mas as informações que eu tenho é que o Pablo está bastante firme na candidatura do Temístocles, né, à presidência da Assembleia. E sobre apoio ao Wellington? Sobre apoio ao Wellington, a informação que eu tenho é que ele não está apoiando, né? Ficará na oposição. Inclusive não está participando do governo, né? Não indicou ninguém. Não indicou nenhum cargo, né? E irá para a oposição. Então, eu estou entendendo, acredito que todos estejam entendendo, que foi uma notícia que saiu, né? A gente não sabe o fundamento. Olha o Varto ali. O deputado Varto também já chegou, já está ali nos bastidores. Acabou de ser identificado aqui pelo deputado Marcelo. Ele está concordando. Mostra ali. Eu sei que está escuro lá, mas Edivan, só o esforço aqui para a gente fazer o registro ao vivo. Tá ali, ó, o deputado Varto está ali se preparando, daqui a pouco vem. Então confirma, deputado, Pablo na oposição, é? Tudo bem, daqui a pouco ele vem esclarece. Já que o Varto está aqui, eu não vou mais responder sobre o Pablo, viu? Deixa com ele lá, deixa a peteca com ele. Vamos mudar a página aí. Elivaldo, vamos falar então dos cargos federais no Piauí, Elivaldo? Então, Amadeu, hoje aconteceu uma reunião da base que apoiou a reeleição da presidente Dilma aqui no estado do Piauí. São parlamentares do PMDB, como o deputado Marcelo Castro, coordenados pelo Ciro Nogueira, que é o coordenador geral da bancada, e trataram exatamente desses critérios políticos que serão usados na ocupação dos cargos federais do Estado. Eu perguntei até agora, os parlamentares todos participaram desse encontro, deputado? Como é que ficou, então, essa divisão segundo esses critérios políticos adotados? Elivaldo, a política, ela tem dois momentos principais. Correto. O momento político-eleitoral, em que a gente vai para as campanhas. Para o embate. Para o embate, defende as ideias, agrupa aquelas pessoas que têm o mesmo pensamento, né? Defende uma causa, defende uma tese, defende um programa e vai para o embate eleitoral para ver quem sai vitorioso. Saindo uma corrente vitoriosa, obrigatoriamente, essas forças vêm para um segundo momento, que é o momento político-administrativo. Ou seja, a pessoa que pregou uma ideia, que aquela ideia foi vitoriosa, aquela pessoa está na responsabilidade... De trabalhar para transformar aquilo em realidade. Exatamente, de implementar aquilo ali. Correto. E como é que se implementa? Se implementa ocupando os cargos administrativos para pregar essas ideias. Exatamente. Seria estranho que quem defendesse ideias opostas pudessem participar, é claro que há exceções, né? Fossem participar da administração para pregar o quê? O contrário. Se ele lutou foi por ideias contrárias àquela. Então, aqui no Piauí, um número significativo de parlamentares, né, de políticos, né, apoiamos a Dilma para presidente da República. A Dilma foi vitoriosa, foi para o segundo turno, uma eleição muito disputada, mas a verdade é que a Dilma ganhou e hoje é a nossa presidenta
de todos os brasileiros legitimamente eleita. Então, nós estamos vivendo agora o segundo momento, que é o momento político-administrativo, que nós vamos ocupar os cargos para implementar as políticas, que a Dilma, naturalmente, é quem dá as diretrizes. E aqui hoje nós fizemos essa reunião na casa do senador Ciro Nogueira, que é o coordenador da bancada, e estabelecemos alguns critérios. Primeiro, os senadores, pelo cargo, pela proeminência do cargo, teriam a primazia dos primeiros cargos. E depois, um outro critério que nós estabelecemos, não rígido, mas dando uma preferência para o parlamentar indicar algum cargo que tivesse um vínculo com uma ligação federal. Por exemplo, o PP, o partido Ciro Nogueira, indicou o Ministério da Integração Nacional. Então, o Ciro Nogueira estaria indicando a Codevasf aqui no Piauí. Por quê? Porque é um órgão do Ministério da Integração. A Iracema Portela, que é a outra membro do PP, estaria indicando o DENOX. Por que o DENOX? Porque é outro órgão ligado ao Ministério da Integração Nacional. O PMDB tem o Ministério da Agricultura. Então, seria muito natural que eu indicasse o chefe da agricultura aqui do Piauí. Mas já é um cargo ocupado pelo deputado Paes Landim, que apoiou a Dilma também, e que seria uma descortesia tirar um colega que já está num cargo desempenhando bem. Então, eu optei para a CONAB, que é um órgão também vinculado ao Ministério da Agricultura. E assim foram as indicações. Agora, o senhor era do DENIT, né? A indicação do senhor era do DENIT. Eu indicava no governo passado. Mudou, então. Agora mudou, quem vai indicar o DENIT é o senador Elmano Ferrer. Né? O Elmano Ferrer pediu a preferência para o DENIT, o Ciro Nogueira para a Codevasf e a Regina Souza para a FUNASA. Né? Então, como nós acertamos o critério de que os senadores teriam a primazia, pediriam em primeiro lugar, eles três escolheram esses cargos, que são os cargos mais relevantes aqui. Deputado Landim, Agricultura, permanece. Ministério da Agricultura, Delegacia. Delegacia da Agricultura e o SPU lá em Parnaíba. Né? Patrimônio da União, Serviço que é o Serviço de Patrimônio da União, que tem uma vinculação lá com o prefeito, com a cidade que ele tem, que ele sempre é bem votado lá. Né? E então, o deputado Assis? O deputado Assis indicou... INCRA? Não, o INCRA foi a Rejane Dias. Ele indicou o desenvolvimento agrário. Ah, correto. Que também, olha, o INCRA e o desenvolvimento agrário são ligados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Né? Correto. E aí o Assis indicando aqui, indicou também o INSS. Assis Camargo. E... Fábio Abreu. O Fábio Abreu indicou a pesca. Vai indicar. Fizemos um entendimento prévio, né? A pesca e... Só vale para o eleito... E a CPRM. Ah, correto. Departamento de... E os suplentes, tem direito ou não? Não, esse é Suplentes que vão tomar posse, caso do deputado Silas e do deputado Marinha. O governo vai decidir lá como é que vai resolver. Mas a nossa decisão aqui, né, que foi por unanimidade, é de que vão participar da divisão dos cargos, né, da participação aqueles que foram para a rua e defenderam o nome. Eleitos. Porque, por exemplo, o PSD, eu senti falta, que o PSD não está no Ministério das Cidades aqui, e o deputado Júlio César não está nessa relação, não, né? Não está, porque o Júlio César não votou na Dilma. Que os critérios aqui de presença voto federal. É de quem fez a campanha, de quem participou, né? Então vamos lá. Ciro Codevasf, Iracema DENOX, Marcelo CONAB, Elmano DENIT, Regina FUNASA, Landim, Delegacia da Agricultura, Assis, Desenvolvimento Agrário e INSS, Rejane INCRA, Fábio Abreu, Pesca e CPRM. Exato. É assim que ficou. E foi uma negociação boa, muito boa, sem crise. Sem trauma, sem crise, todo mundo concordando, um argumentava, outro argumentava, né? Porque é um dever da gente, né, dar resposta à sociedade, né, daquilo para prestar contas à sociedade daquilo para o qual nós fomos eleitos, né? Então, o parlamentar tem muitas funções em Brasília. Agora uma das coisas... A chefe vai ser indicada pelo Assis Carvalho. Assis Carvalho. Que já era uma indicação do PT. Correios.
O IFAM, os Correios vai ser pela Deputado Iracema? que já ocupa atualmente. IBAMA, né? IBAMA. IBAMA foi a deputada Rejane Dias. Chico Mendes também, o Instituto Chico Mendes foi o deputado Paz Landim. Que já indica também. CNBio, né? Bom, agora vamos para uma questão que foi divulgada aí, mas como uma informação de bastidor em off. É verdade que o PMDB, o senhor é o presidente do partido, convidou o ex-prefeito Silvio Mendes para se filiar ao partido e disputar a prefeitura no ano que vem? Não, não é verdade. O Silvio Mendes é um nome extraordinário, um dos nomes mais respeitáveis do Piauí, da política do Piauí. Todo o Piauí sabe do carinho, do respeito, da admiração, da amizade que eu tenho pelo Silvio Mendes, mas eu entendo que um convite desse assim seria, de certa forma, até uma coisa grosseira, tratar isso de público, né, para todo o Piauí saber, né? Então as coisas não se passam dessa maneira. Eu entendo que o Silvio está muito bem no partido dele, do PSDB, ele tem boas ligações com a cúpula lá em cima, né, com o Serra, com o Aécio, né, com toda a cúpula do PSDB. É um nome nacional, o Silvio Mendes, respeitado tanto no Piauí quanto fora do Piauí. E seria, Amadeu, uma coisa que só poderia partir dele, Silvio, ou de qualquer um outro que se sentisse incomodado no seu partido, que não é o que eu percebo. Outro dia eu tive um almoço demorado com o Silvio, conversamos muito, atualizamos as conversas e tudo, falamos de todos os assuntos, inclusive de pescaria, mas esse assunto não foi tratado. Me digo aqui com toda sinceridade, né, com toda a pureza, eu jamais tomaria uma iniciativa de fazer uma coisa dessa, a não ser que houvesse uma sinalização. E qual deve ser o rumo do PMDB aqui em Teresina? O Elivaldo vai já trazer a confirmação de que o PP, o Partido Progressista, que estava no palanque de Elmano em 2012, já anuncia que vai apoiar a reeleição de Firmino em 2016. E o PMDB? Não, é muito prematuro isso. O PMDB, de maneira nenhuma, pode se posicionar com antecedência. Amadeu, nós mal terminamos. Mas o senhor sabe que já estão conversando. Nós mal terminamos uma eleição. O tabuleiro já está pronto. Que, aliás, é um dos itens da minha proposta aqui da reforma política. De reforma política. E que eu já disse para o senhor que nos 5 anos, eleição única. Acabar com esse negócio de eleição de 2 em 2 anos, que isso é um desgaste desnecessário que só traz prejuízo para a sociedade sem nenhum ganho. Então, eu quero colocar a eleição todas num dia só, coincidente, de 5 em 5 anos. Deputado, o Fabrício Conceição, lá de Parnaíba, está mandando um abraço para o senhor. Obrigado, Fabrício. Outro telespectador, ele pergunta aqui, o Eduardo de Guadalupe, deputado, por que o PMDB nacional e o estadual nunca votam unidos? Como é que o senhor se sente participando de um partido que está sempre desunido assim? Um outro quer saber se o senhor está satisfeito com o voto para Dilma e muitos aqui perguntando sobre o pré-sal. Bom, vamos começar pelo pré-sal. O pré-sal foi uma luta muito grande que nós empreendemos a nível nacional. Fomos vitoriosos, mas a legislação brasileira, ela permite que um ministro conceda, né, uma liminar do Supremo. Quer dizer, aliás, a legislação não permite isso, mas o ministro se julga no direito de fazer isso. O Supremo é autossuficiente. Isso é uma coisa que a pessoa aprende logo no banco de escola. Não há liminar em ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque é uma ação de um poder contra outro poder. Então, o poder legislativo é o poder que representa o povo brasileiro. Então, quando os 513 deputados, os 81 senadores estão votando, eles estão votando em nome dos 200 milhões de brasileiros. Então, nós fizemos, Amadeu, 7 votações sobre o pré-sal no Congresso Nacional. Fomos vitoriosos em todos. Fizemos uma coisa extraordinária, que é derrubar o veto do presidente da República. A presidente Dilma vetou e nós derrubamos o veto por 356 votos. Sessão histórica. A 51, uma sessão histórica. Aí uma ministra sozinha do Supremo dá uma liminar que ela não poderia dar e ela justifica a sua liminar dizendo que submeteria a sua liminar ao pleno do Supremo, né, imediatamente, e invocava o periculum in mora,
porque o Rio de Janeiro poderia ter um prejuízo, né, pela demora da decisão. Esse imediatamente que está na sua... Até quanto tempo? Na sua liminar, vai completar em abril agora 2 anos. Então, imediatamente mesmo. Se imediatamente demorar 2 anos, o que é que eu estou fazendo agora, Amadeu? Na primeira semana de fevereiro, eu já estou com o projeto praticamente pronto. Eu vou apresentar um projeto limitando uma proposição, limitando o tempo de vigência das liminares. Quer dizer, eu não vou proibir os juízes, os desembargadores, os ministros de concederem liminar. Mas essas liminares, pela minha proposição... Terão um prazo. Além daquele prazo, não pode mais viger aquela decisão tomada. Porque aquilo não é uma sentença. Aquilo é uma decisão provisória enquanto o mérito é julgado. Está entendendo? Uhum. Invocando sempre o perigo da demora. Então, isso é uma coisa que, com fé em Deus, se eu conseguir ser vitorioso, e acho que serei, porque está tendo boa repercussão no Congresso Nacional. Vai desengatar o pré-sal. Claro. E, agora, além do pré-sal, muitas outras decisões. Amadeu, tem liminar no Brasil com mais de 20 anos de existência. Absurdo, né? Isso é um absurdo. Nem a Justiça concorda com isso. Por quê? A liminar não pode substituir uma sentença. Aquilo é uma coisa provisória, uma decisão provisória. Um provisório não pode demorar 20 anos. Provisoriamente permanente. Agora, para finalizar, que o telespectador perguntou se você está satisfeito com o Dilma. Estou. Tem os problemas que todos nós reconhecemos, né? A questão da economia, mas nós temos que concordar, Amadeu, que o ministério que a Dilma montou agora é um ministério de um nível bem melhor do que o anterior. Do primeiro governo. E as medidas que estão sendo tomadas, embora amargas, são medidas necessárias para colocar o Brasil no rumo certo da boa economia, do desenvolvimento, do investimento. Isso é imprescindível. Então, é um tempo que, naturalmente, todos reconhecem que foi um tempo perdido, né? Um tempo que de umas medidas que não vieram favorecer o desenvolvimento do país. Basta ver o nível de crescimento do Brasil, mas agora está todo mundo achando que ela está encaminhando no rumo certo. Obrigado pela presença, deputado.